Porque isso aí está aparecendo agora para vocês, provavelmente, quem está fazendo já o trabalho de dispositivos, aparece ali, esse equipamento trabalha na camada 2, na camada 3, Layer 2, Layer 3, o que é isso? Então isso é bastante importante para nós. A gente vai fazer uma aula só sobre isso aqui. Mas ele mostra aqui brevemente, para encaixar os dispositivos nessas camadas. Né? Tipos de equipamento, funcionamento básico de cada um, certo? Aí genericamente, alguns exemplos e referências. O conceito de rede de computadores, aqui nós fizemos o nosso, né? A rede de computadores é uma coleção de computadores ou outros dispositivos que usam um protocolo em comum para compartilhar recursos entre si através de um meio de transmissão. Vamos ver, os caras misturaram meio as palavras ali, mas está dentro do que nós definimos naquela primeira aula. Um diagrama simplificado de uma rede. Veja, a ideia é fazer a comunicação entre aqueles softwares aplicativos ali. É isso que a gente quer fazer. Só que para isso precisa de um sistema operacional para gerenciar o cabo e o software aplicativo, dar a base para os protocolos funcionarem, uma interface de rede e um meio físico de transmissão e, obviamente, naquela nuvem ali, equipamentos intermediários. Então, roteadores, por exemplo, switches, hubs, access point, o que tiver, rádios. O que é esse modelo OSI? O que é esse modelo TCP/IP? Vamos começar por aqui. O que é OSI? O que é o TCP/IP? Esses caras aqui, eles têm duas trajetórias em paralelo. A primeira delas, esse cara aqui. Esse surgiu, na verdade, digamos assim que ele começa lá na ARPANET. O avô desse cara aqui era o MCP. Esse era o avô dele. Tudo bem. Vantagem desse cara aqui, ele foi posto em prática. Ele está sendo usado. Só que ele tem algumas falhas. A gente vai ver depois, a gente vai conversar sobre elas. Tem algumas falhas, até na parte de implementação de protocolos. Tem algumas coisas que não comportam segurança, não são escaláveis. Veja o caso, por exemplo, de IPv4. IPv4 tem esgotamento de endereços aí. Ninguém ia prever aquilo ali, mas aconteceu. E esse modelo OSI? Na verdade, os caras pegaram o seguinte: vamos criar um padrão de redes universal. Todos os fabricantes vão seguir, vai funcionar tudo com tudo. Pergunto para vocês: vai dar certo um troço desse? Imagina sentar todos os fabricantes que tem, cada um faz o seu. Agora vamos fazer o seguinte: vamos definir um padrão de protocolo para roteamento. Cara, não, o meu é melhor. Ah, não, o teu, não o meu. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma mescla de tudo aí e vamos fazer um pacotão gigante. Vamos botar um monte de coisa. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Os caras da ISO, certo? O organismo que tem de padronização, definiu, por meio de uma série de documentos, como deveria funcionar os protocolos, os padrões de rede, em cada uma dessas camadas aí. E eles já criaram 7 camadas. 7 camadas de protocolos. Isso aqui é a coisa mais clássica de rede possível. Camada de aplicação, de apresentação, de sessão, de transporte, de rede, enlace de dados e física. Deus me livre. Por que fizeram isso? Para dividir, certo, as tarefas dos protocolos. Então, um protocolo que trabalha com mais de aplicação não precisa nem saber qual é o meio físico que tem aqui. Fazer uma analogia bem simples. Olhem só, vocês pegam, por exemplo, um navegador que implementa o protocolo HTTP. Ele funciona em rede sem fio, em rede cabeada. Não é isso? Tem que modificar o código dele? Não? Outra, o protocolo IP. O protocolo IP está na camada de rede. Ele funciona em rede sem fio, em fibra ótica, em um celular. Não interessa? Porque essas camadas aqui, ó, tratam do meio físico, da forma de acessar o meio físico, da sinalização. Então imagina isso aqui como tijolinhos. Ó. Eu tiro esse cara aqui, coloco o outro e esse cara não mexe.
O máximo que eu vou fazer é adequar ele à camada vizinha. Só. Então, por isso que elas criaram as camadas, na verdade. É para facilitar. Imagine que eu retire aqui na parte física. Eu estou usando, por exemplo, fibra ótica. Eu boto, por exemplo, cabo trançado. Vocês estão acostumados aí. Vou mudar esse protocolo aqui? Que tem aqui? Não, tem nada a ver com o vestido desse cara. Entenderam qual é a lógica disso aqui? Então, uma camada presta serviço para outra, para sua vizinha. O mais interessante é isso, que tu modificas as camadas superiores e não modifica nada aqui embaixo. Por exemplo, eu posso ter 50 ou 500 protocolos de aplicação que nem sabem qual é o meio físico que está sendo mudado. Não tem nada a ver. Essa é a ideia da OSI. Então esse é o conceito. O TCP/IP tem, na verdade, 5 ou 4 camadas. Na verdade, eles são originalmente 4 camadas. O que os caras fizeram? Esse aqui é o modelo OSI. O modelo TCP/IP, originalmente, são 4 camadas. Então ele tem a aplicação, transporte, rede, enlace, que originalmente nós estamos falando aqui, comparando com esse cara seria isso aqui, e a parte física. Esse é o modelo TCP/IP. O que tem diferença desse para esse aqui? À primeira vista, vai pegar essas duas camadas aqui e juntar na aplicação. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, esses caras aqui foram agrupados aqui. Então, vamos pensar agora, por enquanto, dessa forma. Ele é mais simples? Sim, é mais simples. Só que os protocolos que tem na camada no modelo OSI não são os mesmos do TCP/IP. Não são os mesmos. Tem outros nomes. As funcionalidades até são similares até certo ponto. Elas são semelhantes até certo ponto. Mas na verdade são outra coisa. Então, é muito comum ver em livro assim, só suplantar aquelas duas camadas. Não é bem isso. Porque os protocolos são outros. Okay? Muito bem. Mas as 7 camadas do modelo OSI são essas. E o TCP/IP então se reduziu. Na verdade, não aconteceu exatamente isso porque esse cara já existia. Ele já funcionava assim. Aí os caras pegaram esse aqui, vamos fazer uma analogia, então deixa assim. E isso se encontra hoje em livros, se encontra na literatura, isso aqui. Bom. Camada física, então. O que trata a camada física? O que faz a camada aqui? Trata dos aspectos físicos da transmissão de bits. Trata de sinal. Que tipo de padrão eu tenho nessa camada física? Por exemplo, padrão RS-232. Padrão de porta serial. Projeção serial. Estaria nessa camada. Outra. O padrão I30823. Padrão Ethernet. Vocês já fizeram cabo, né? Fizeram cabo de rede. Aquele padrão ali se encaixa na parte física de enlace. Se encaixa aqui, ó. Interface de rede se encaixa aqui. Um switch se encaixa na camada de enlace. Um hub na camada física. Eles se encaixam aqui. Um roteador se encaixa na camada de rede, porque ele atua aqui. Então o dispositivo é classificado na camada que ele atua, vamos dizer assim, em mais alto nível. Então o roteador trabalha com roteamento. Roteamento são protocolos na camada de rede. Então o roteador está aqui. Ou seja, camada 3, layer 3, camada de rede. Tá? Essa é a associação que tem dispositivo. Vamos indo. Então define aqui qual é a taxa de transmissão, qual é a codificação do sinal, como é que eu represento os 0 e 1. Isso está sendo documentado em cima dessas camadas. A camada de enlace, ela atua na verdade o seguinte: esse cara aqui entende de sinal. Esse cara aqui entende como esse sinal é formatado. Como processar o meio físico. Bastante comum.
Dei esse exemplo aqui em aula. Imagine que todo mundo aqui esteja compartilhando o mesmo meio físico. Eu sou o meio físico aqui. Todos querem falar comigo. Vamos ter que criar algum padrão para a gente conversar. Então não vai dar certo. Eu não vou responder a todos vão falando ao mesmo tempo, não vai dar. Imagine que eu só posso responder para um ao mesmo tempo. Deveria ser a lógica. Como é que eu vou negociar isso aí? Tem N sugestões, tá? N sugestões. Vamos começar o seguinte, levantar a mão primeiro. Mas dois levantaram no mesmo tempo, e agora? Vou ter que fazer um desempate. Né? O cara que está apoiando, desce primeiro. Beleza? Mas tem as duas levantaram. E agora? Aí começa. Eu tenho que ter essas regras estabelecidas. Porque senão, mas não pode apoiar vai ter o seguinte, vamos falar ao mesmo tempo. E mesmo falando ao mesmo tempo, qual é o problema? Eu tenho que sair dessa solução, eu tenho que sair dessa situação também. Bom, se falar ao mesmo tempo, então é o seguinte, elas esperam. Aí o próximo que ele levantar pode falar agora. Então veja, isso é definido nessa camada aqui. Rede sem fio, mesma coisa. Tenho vários notebooks ligados no mesmo access point. Todos falam ao mesmo tempo? Não. Todos compartilham o mesmo canal? Como é que eles vão ter que conversar? Tem uma regra para isso. A regra basicamente é a seguinte: eu quero transmitir, o access point me dá permissão, eu transmito. Outra forma, eu fico escutando o meio físico, que é o ar. Não tem ninguém, sou eu. Mas o outro está transmitindo também. Vai dar uma colisão, né? Dois caras ao mesmo tempo. Você vai ver depois na prática aqui, vai aparecer isso claramente para vocês. Mas entendo que eu tenho alguma regra. E essas são definidas aqui. Outra forma que é definida aqui é linha de escada, acesso de escada para a internet. Vários vocês usaram aqui. Vocês usavam dois protocolos básicos, principalmente PPP, certo? Protocolo PPP, protocolo ponto a ponto. Vocês conectavam pelo modem, que trabalha na camada física aqui, que trata de como tu vai mandar a tua informação digital pela linha telefônica. O modem é aqui. Depois de conectar, e agora? Agora tu tem que ter alguém que faça a regra para o cara do outro lado entender. O protocolo é o PPP, está aqui, fica mais de lado. Ou o SLIP, tem outros, certo? Mas HDLC, tem vários outros que trabalham aqui. Mas essa é uma ideia bem clara. Eu tenho que ter alguém que me diga, quando chegar aquele sinal ali, o que representa aquele sinal. De que forma eu mando um pacote, tem que ter um endereço, dados, como é que eles são classificados, como eles são formatados. Bom, camada de rede. Esse cara aqui trata de endereçamento e roteamento. Endereçamento e roteamento. Esse é o objetivo dessa camada. No caso nosso aqui, o IP trabalha aqui. O IP é definido na camada de rede. Lembra do filme lá, Guerreiros da Rede, aquele? Era o pacote IP que viajava. Veja que interessante. O IP aqui, pessoal, esse conceito é bastante importante para nós. O IP aqui é comum para todo mundo. Por quê? Porque aqui embaixo, as camadas inferiores podem variar. Acabei de dar um exemplo. Tem um cara com celular, tem outro cara que está numa rede sem fio, o outro está numa rede cabeada. O que eles têm em comum? Eles têm em comum o TCP e IP. Se o IP começa aqui, isso aqui tem que ser comum entre eles. E isso aqui não precisa. As camadas inferiores não precisam. O que representa as camadas inferiores? Tipo, o cabeamento do cara é diferente. O cara está usando um celular. Ele está usando uma rede com fibra ótica. Nada mudou para cá. O IP se mantém. O endereço IP tem que ser igual. Né? A tua origem e teu destino tem que ter um padrão igual. As portas de comunicação que nós já vimos aqui tem que seguir o mesmo padrão. E o protocolo das mensagens também. Só que isso aqui é definido nas camadas superiores. Então anote isso aí. O TCP/IP é universal. Esses caras de baixo são variáveis. Então isso é importante porque se eu modifico a parte de baixo aqui e mantenho daqui para cima, todo mundo fica feliz. Porque todo mundo vai entender como está se conversando. Se não houvesse essa divisão aqui, guardem isso. Uma aplicação, um software, um navegador que funcionaria numa rede sem fio, não funcionaria numa rede cabeada. Ele não entenderia como é que é a sinalização. Então eu tiro todas
essas peculiaridades aqui, particularidades, eu deixo limpinho para a aplicação receber. Eu defino o protocolo HTTP e vocês vão ver a definição do protocolo HTTP como vocês viram a definição do protocolo IP. Falava alguma coisa de cabo ali. Olha aí para você, falava alguma coisa de cabo, sinal. Nada a ver. Falava as mensagens ali, join, nick, kick, sei lá eu. Falar disso. Então eu consigo deixar transparente. Essa que é a ideia. Então camada de rede é muito importante, porque aqui começa a ser definido o TCP/IP. Camada de transporte é responsável pela comunicação fim a fim. Então, aquela comunicação que tinha falado para vocês também. Eu quero que o meu cliente do IRC aqui converse com o meu servidor do IRC aqui. Eu estou fazendo as aplicações conversarem. Esse cara aqui, transporte, tem o objetivo de levar esses pacotes até o outro lado. Então, aqui nessa camada é onde está o TCP, camada de transporte. E também o UDP, que são dois protocolos de camada de transporte. Básicos, tem outros. Tá? TCP, para levar os arquivos que são gerados lá no software, no aplicativo, para o outro lado. Só que a gente sabe que a comunicação, ela não se dá dessa forma aqui, ó. Ela não se dá dessa forma aqui. Lateralmente, né? Não acontece assim. Transporte, rede. Isso é outro fato importante. Isso é outro fato importante em relação às camadas. Eu não me comunico, na verdade, na prática, assim, né? Eu não me comunico dessa forma aqui. A comunicação se dá assim, ó. E se dá dessa forma. Não é isso? Pô, vem o sinal e vai até a minha aplicação que está rodando. Quando a minha aplicação quer mandar para fora, sai da aplicação e vai até a interface para sair. Só que esse cara aqui, a camada de transporte, faz isso aqui ser transparente para a aplicação. A aplicação acha que isso aqui está acontecendo. Tem um túnel aqui que os pacotes estão passando entre os dois. Nem são pacotes, na verdade, estão passando fluxos de bytes. Torna isso aqui possível. Então esse é o papel da camada de transporte. É fazer uma ligação entre as aplicações que querem conversar. Essa aqui é a ideia. Então é muito importante. TCP e IP, pô. A maior parte das aplicações funciona com TCP, por isso esse nome. Camada de sessão. Essa aqui, ela foi suplantada no modelo TCP e IP. Qual é a função dela hoje aqui? Bastante comum. Por exemplo, vocês já viram falar já usaram, inclusive, HTTPS, né? O que é essa aqui? Security, né? Segurança. Só que isso aqui se dá usando um método na camada de sessão. O protocolo continua sendo HTTP. Tem as mesmas mensagens, tudo igualzinho. Só que eu boto mais uma camada, que é uma camada de sessão. Então, quando sai a minha mensagem lá na camada de aplicação, que é nesse protocolo HTTP, eu crio uma sessão que criptografa ela e manda para o outro lado. Então, esse cara está inserido aqui. Então, essa camada trata disso, modificação de informações, por exemplo, né? Eu posso trocar caracteres. Isso hoje está implantado junto com a aplicação. Mas tem esse nome. Ele usa, por exemplo, SSL. Já viu esse termo aqui? Secure Socket Layer. Ó, Secure Socket Layer. Layer é camada. O que é camada? Né? Socket é a forma de comunicação que se mostra para vocês aqui. Ó. Então esse cara insere uma camada de segurança. Isso tem para e-mail, e-mail seguro, tem um S lá, é uma seção. Ok? A gente vai entrar em mais detalhes disso aqui, só vocês se situarem. Tem algum dispositivo que trabalha na camada de seção? Tem, certo? Por exemplo, um equipamento que trata com VPNs,
faz isso. Mas ele não é classificado dessa forma. Ele não é classificado como um equipamento que trabalha na camada de seção. Isso aqui não existe mesmo. Okay? Camada de apresentação. Aqui, isso aqui é oriundo da época, pessoal, que aqueles hosts ali, veio aqueles hosts voltados aqueles IPs ali, cada um é uma arquitetura diferente. Então eu tinha que converter as mensagens para poder um entender. Isso aqui, na verdade, hoje, criptografia pode estar incluída aqui? Pode sim, certo? Eu posso criptografar ela e mandar meus dados originais criptografados. Só que isso aqui está incluído na sessão ali também. Então é meio, a apresentação meio que caiu assim, não tem muita classificação para ela. Está tudo englobado dentro de aplicação, certo? Dentro da camada de aplicação. Bom, camada de aplicação então. Primeira confusão que faz aqui, pessoal. O navegador está aqui? Não. Olha bem. O Internet Explorer, ele está nessa camada? Não, ele está nessa camada. Ele está nessa camada do protocolo HTTP. Olha só. O que é o Internet Explorer? O que é o Mozilla Firefox? Ele é um cliente que implementa o protocolo HTTP. O que era aquele game que nós usamos aqui naquela prática do IF? Ele é um cliente de IF, não é isso? Ele faz uso do protocolo que está aqui, na camada de aplicação. Só que só isso, ele não funciona. Ele tem que fazer uso da camada de transporte também. Então tinha uma porta que tinha que ser configurada. Essa é a forma de identificação aqui. Além disso, não tinha um IP que eu tinha que colocar também. Funciona em conjunto isso. E aqui nesse nível, como é que é o endereçamento? O endereçamento é o endereço da placa de rede. Que está embutido na placa de rede aqui, que você não precisa nem configurar. Mas não existe. E como é que é a identificação do endereço aqui? Aqui não tem endereço. Aqui, na verdade, tem uma forma de diferenciar um pacote do outro. Isso aqui é sinal. Ou é um espaçamento, ou é uma marcação de início e fim. Depende. Okay? Bom, então, protocolos de camada de aplicação. SMTP, POP, IMAP, FTP, IRC, Samba, CIPS. Maior parte. Aqui tem quantos protocolos de camada de aplicação? Quantos vocês quiserem. A gente pode criar um agora aqui. Veja, se nós criarmos um protocolo de camada de aplicação, ele vai fazer uso das camadas inferiores. Vai fazer uso disso aqui. Tá? Então não preciso nem me preocupar. Como é que a informação vai chegar do outro lado? Eu não quero nem saber. Eu tenho que criar uma mensagem do tipo, me manda um arquivo, o cara me manda um arquivo e eu interpreto ele. É isso que eu tenho que me preocupar. Essa é a ideia de camadas. Outra coisa importante, como é que se numera essas camadas aqui? Essa aqui é a camada 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O termo tem aqui é layer. Tá? Então vocês vão ver isso aí. Se vocês já fizeram procurar uma coisa sobre os dispositivos do trabalho, vai aparecer isso aí. Layer 2, Layer 3. Alguém já viu isso aí? Parece isso, vocês vão ver. Entendo que Layer 2 ele trabalha na camada de enlace. Layer 3, provavelmente ele faça roteamento. Por isso tem Layer 3, então ele deve fazer roteamento, possivelmente. Caso de switch, por exemplo, switch Layer 3. Bom, o switch normal trabalha na camada 2. Se ele é um Layer 3, ele tem funcionalidades de roteador. Isso é uma forma que os caras identificam os dispositivos. Bom, outra coisa importante aqui, classificação de redes, ou taxonomia. Como é que se classificam redes? Eu tinha solicitado para vocês no trabalho fazer uso de dispositivos para redes locais. Local Area Networks. Só que existem outras classificações. Exemplo, uma rede WAN. Isso aparece no dispositivo porta WAN. O que é porta WAN? Na verdade, a porta WAN te dá acesso a outras redes. Esse termo aí, para mim, nada a ver. Tá? Porta WAN. O WAN seria o caso de uma rede dispersa, pensando na questão geográfica, mesmo dispersa, pertencente ao mesmo, digamos, ao mesmo domínio, à mesma gerência. Então, exemplo, eu tenho uma filial em Rio Grande, uma filial em Jaguarão, tá? Essa aí é a minha rede geográfica distribuída. Só que os caras usam o porta WAN com o sentido que ali eu acesso à internet, quer dizer, eu acesso a outras redes. E rede LAN é uma rede ligada fisicamente. Rede metropolitana seria uma rede que cobriria a área metropolitana, por exemplo, aqui de Pelotas, Porto Alegre.
Que tecnologias são usadas? Bom, eu tenho que usar fibra ótica, por exemplo, pela distância. Vou passar para trançada a cada 100 metros para dar repetição. É inviável fazer isso. Eu tenho que usar fibra ótica, vou usar rádio para cobrir distâncias maiores. E as redes PAN, certo? O WPAN. Em vez de ter o W na frente ali, que é um wireless, né? Então eu posso usar uma rede wireless metropolitana. Exemplo, eu boto um rádio em cima do manto ali e distribuo sinal para toda a cidade. É que usar uma rede metropolitana nesse caso. Existem rádios ali, mas não são para isso, certo? Mas a ideia é essa aí. Redes pessoais. Pô, isso aqui é fácil. Ah, vou botar um Bluetooth aqui, em modo broadcast, vou me comunicar com 10 caras ao mesmo tempo. Qual é o espaço que eu cubro nisso aí? É um espaço de 10 metros no máximo. Que é a distância máxima do Bluetooth e nenhum desses celulares passa. Porque você consome muita bateria. Então os caras botam uma distância de 3 metros, 4 metros. Não mais que isso. É. O Bluetooth, por definição, tem um alcance de 10 metros. Até por isso, o nome é Bluetooth, que é o 10º rei, não sei da onde lá, que se chamava Bluetooth. Viu 10? Parabéns. Dente adulto. Hã? É um cara não sei da onde lá. Que tinha esse nome aí, apelido, sei lá. Então a distância era o 10º, por isso 10 metros. Só que isso é o máximo, né? De distância. Aqui tem uma breve classificação aqui com algumas tecnologias usadas por essas redes. Então, bastante comum em redes pessoais usar o Bluetooth, mas tem outras, Zigbee, tem outras aí. Infravermelho, é rede, é meio complicado, né? Porque é ponto a ponto, Bluetooth já não é ponto a ponto, pode ser um broadcast. Redes locais, Ethernet, Token Ring, I3E-802.11. O que é esse I3E que aparece aí? Esse organismo de padronização. Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, certo? Americano, que define padrões. Vamos botar uma analogia com a gente aqui, uma VNT da vida, certo? Os caras definem um padrão, homologam ele, alguns padrões são abertos, outros são fechados, tem que pagar para ter acesso. Bom, por isso tem essa nomenclatura. E o 802.11 é por causa que esse padrão define os vários subpadrões, protocolos da rede sem fio. 802.11a, B, G, I, N. Aí cada um deles aí tem suas definições. E aí vai. Por que 802? Por quê? Isso aqui é fevereiro de 1980. Também parabéns, certo? Bom isso aí. Não adianta nada. Mas botaram o nome, tinha que ser um nome. Então botaram esse. Isso aí não tem nada a ver mais com nada, isso aqui, né? Foi definido o primeiro padrão lá assim e o resto foi seguindo. Porque esse negócio não tem muita lógica. Mas ficou. Então vocês vão ver também nos dispositivos coisas do tipo assim. Ele segue os padrões 802.3, AB, 802.3, sei lá, AZ. O que é esse AZ? O que é esse negócio? Representa 100 megabits, gigabit. Então, quer dizer, esse equipamento funciona a 10 gigabit, a gigabit. Então a interface que tu vai conectar nesse cara para fazer uso dele vai ter uma interface diferente. Então isso é importante, certo? Muitas vezes não tem explícito ali, ó, isso aqui é 100 megabits, só tem o padrão. Bom, em redes metropolitanas também se usa padrão internet, certo? Cada vez mais está se usando isso com fibra ótica. Então veja que o padrão de redes locais aqui está sendo usado para redes metropolitanas também. O que isso significa? Que em breve, em vez de ser DSL, vocês vão chegar com um cabo para lançar na tua casa. Já tem isso aí, certo? O cara chega com um padrão lançado, ó. Aqui, ó. Aqui tem acesso banda larga, tá aqui. Como é que ele vai chegar na tua casa dessa forma? Vai chegar com fibra ótica. Não dentro da tua casa, na verdade. Ele vai chegar até um certo momento, daí vai passar o cabo. Só que isso é muito caro de fazer. Hoje os caras fazem isso, mas não é em larga escala. Mas é a tendência. Não vai ser mais a tolinha telefônica. Vai ter que passar um cabo para isso. Certo? Tem que passar um cabo para isso aí. A vantagem da DSL até hoje foi que já tinha o par telefônico. Então, beleza, não tem que passar nada. Que barbado. Só que quando passar cabo, vai ficar caro. Okay? E redes metropolitanas, redes geograficamente distribuídas, aí depende, né? Veja que as questões de taxas típicas ali, vai para casa dos terabits até. Depende, tem de tudo. Tem linha dedicada, tem conexão transatlântica, tem conexão por satélite, tem o que for. Normalmente com fibra ótica pela distância.
Bom, outra coisa interessante, topologia de rede. O que é topologia de rede? É o layout da rede. Isso aqui tem tudo a ver com o dispositivo. Posso apagar isso aqui? Olha só. Como é que eu defino uma topologia? Eu tenho algumas topologias básicas aí. Vou mostrar a mais comum hoje. Tá? Qual é a topologia que nós estamos aqui, na verdade, desse laboratório, em relação ao equipamento ali que concentra o sinal para nós, que é o switch? Como é que está essa ligação aqui? Eu tenho o switch aqui, com as suas portas, tá? Vou botar aqui 8 portas. Como é que essas máquinas estão ligadas lá em relação a esse switch? Como é que essa ligação está sendo feita fisicamente? Certo? Mas como é que fica o desenho disso? Se fosse desenhar isso aqui. Como é que ela é desenhada? Pega a primeira máquina aqui. Tem a máquina de frente. Eu vou ligar aqui. Vou ligar outra máquina. Vou ligar como? Aqui. Vou ligar aqui. Vou ligar aqui. Tá? E assim, sucessivamente até preencher todas as portas. Que topologia é essa aqui? Isso aqui é topologia estrela. Tá? Isso aqui é topologia chamada de estrela. O que é? Tem o centro dela aqui e tem os caras conectados a um concentrador. Veja que aqui, fisicamente, a ideia é, se eu pudesse fazer isso, claro que isso aqui, do ponto de vista de layout, é horroroso, mas imagina eu botar o switch no meio aqui. E todas as máquinas puxando o carro para cá. É o que está acontecendo, na verdade. Se eu pegar e esticar ele e botar todo mundo para trás aqui, vai ser essa a disposição. Essa é a estrela. Outra topologia. Se eu ligar este cara aqui, a este cara aqui, tem o host 1 aqui, host 2. Você aprendeu a fazer cabo crossover? Cabo cruzado? Se eu ligar uma máquina com a outra, topologia isso aqui? Ponto a ponto. Fisicamente é ponto a ponto. Tá, mas eu faço uma baita volta, eu pego isso aqui, jogo para lá, mas não interessa. Estou ligando uma máquina na outra. Fisicamente. Tá? Dando topologias físicas aqui. Bom, outro caso tem aqui. Se eu fizer isso aqui, ó. Eu quero ligar essas 4 máquinas aqui. 4 máquinas. Pô, tem várias formas de fazer isso aqui. Uma delas é para isso aqui, ó. Não é? Que topologia é essa aqui? Que topologia seria essa aqui? Olha essa situação que está à disposição aqui. Só porque inverti o desenho. Isso aqui é coisa lá do prédio, cara. Acabou o desenho, tá? Como é que é isso? Vira para cá. Se eu pegar isso aqui e esticar, não é essa situação que eu tenho aqui? Olha essas duas bancadas aqui, não é essa situação? É, né? Não é? Se eu pegar esse cara aqui, esticar para cá, botar tudo em linha, não é isso aqui? Que topologia é essa? É barramento. Qual é o problema disso aqui? Vamos entender. Nesse caso aqui, ó, como é que eu faço para esses caras se comunicarem? Passa por aqui, não passa? Esse cara que se vire. Algum jeito ele vai dar. Ele deve ter uma funcionalidade aqui que evite que esse cara aqui se confunda e mande para o outro, ao invés de mandar para esse. Não é isso? Vamos pensar pela lógica. Não estou pensando nem em questão técnica. Só pela lógica. Peraí. Se os caras passam por aqui, esse cara aqui deve dar um jeito. Vamos para você que sim, tá? Que ele faça isso bem, com um desempenho bom. Todo mundo aqui tem um ótimo desempenho na rede, sendo muito feliz. Esse é o caso. Nesse aqui, quem é que controla? Existe algum cara concentrador aqui que defina quem é que manda, quem recebe? Vocês ligaram lá, por exemplo, o cabo crossover? Na verdade, vocês têm 2 caminhos independentes. Só que veja, eu posso definir esses caras de uma forma que apenas um transmita por vez. Um transmita por vez. Então imagine
que ou esse cara transmite ou esse cara recebe. Quem é que faz esse controle? A interface de rede faz esse controle. O software da máquina do cara faz esse controle. E ele tem que ser negociado entre os dois. Imagine só, eu configuro esse cara aqui para funcionar full duplex. O que é isso? Esse cara acha o seguinte, que ele pode transmitir e receber ao mesmo tempo. E ele vai fazer isso. Ele não está nem aí. E esse outro cara aqui, eu defino ele como half duplex. Ou seja, ele tem transmissão e recepção. Só que é um ou outro. Ou é esse cara, ou é esse cara. Vai dar certo essa conversação aqui? Vai dar certo isso? E imagine o seguinte caso aqui. Tá? Vamos jogar bola aqui. Vamos jogar bola. Eu tenho aqui, sei lá, bola qualquer coisa. Eu tenho dois malabares aqui. Dois malabares aqui. Aí eu vou combinar com você o seguinte. Vamos jogar. Você também tem dois. Só que assim, ó. Eu vou jogar um. Quando tu receber, tu manda o outro. E tu? Não, eu vou mandar e receber ao mesmo tempo. Vai dar certo isso aí? Tomara que eu sou muito pesado, senão eu vou dar na cabeça alguns. Vocês também. Então, eu tenho que acertar isso aqui de uma forma que os dois possam conversar. E esse é tipo um padrão protocolo. O que eu estou trazendo para vocês aqui, pessoal, é bastante comum em redes. Isso causa colisões, porque na medida que esse cara está mandando, transmitindo toda hora, e esse cara não está esperando isso, vai acontecer em certo momento que esse cara aqui não vai conseguir se comunicar. E do ponto de vista das aplicações que estão rodando aqui, vai ficar uma carroça. Vai ficar lento. Como é que eu identifico o problema? Eu posso olhar e ver o seguinte, pô, tá dando um monte de colisões aqui. Pô, uma rede de ponto a ponto, como é que tem colisões? Por causa disso aqui tem. Então as colisões não são só porque tem gente disputando o meio físico. Pode ser só dois. Mas se um manda toda hora e o outro está esperando, não vai dar certo. Hein? Aqui barramento, mesma coisa. Eu só posso ter um cara transmitindo por vez aqui. Por quê? Porque esse cara aqui é comum entre todos. Eu só tenho um meio físico aqui. Ou é o 1 que transmite, ou é o 2, ou o 3, ou o 4. Alguém é melhor que alguém aqui? Estou dizendo que esse cara é o chefe? Não. Esse cara que concentra todo mundo tem o mesmo direito que o 3. Então tem que ter alguma coisa aqui que faça com que esses caras conversem sem jogar malabar na cabeça do outro. Essa é a ideia aqui. Então, claro que o barramento aqui eu vou ter que ter uma forma descentralizada de fazer esses caras conversarem. Esse aqui é o mais fácil de todos. É o mais simples. E não é o mais usado. É o mais babado. Desde que esse cara aqui seja confiável. Neste caso, eu tiro esse cara, acabou a rede. Não é isso? Desliga o switch ali. Tá bom? Vamos lá para casa, apagar a luz só, esquece. E aqui? Esse cara é o problema. Daí, converso com esses três ainda. Deu problema nesse aqui. É complicou, né? Mas pelo menos aqui conversa com esse. Ah, é bom? Não sei, mas é melhor que aquilo ali. E aqui? Bom, tem dois caras. Um não vem. Estou dizendo. Não, mas bom, precisa de um barramento. Só por curiosidade, para interligar isso aí na prática, seria o quê? Duas placas de rede, dois, três? Na verdade, isso aqui, na prática, como era usado no padrão da internet, no cabo coaxial, é da seguinte forma. Vou mostrar depois nos slides, né? Isso aqui, ó. Cada placa de rede tinha uma espécie de T. Isso aqui é assim, ó. Tinha os terminadores na ponta. Exato. Para deixar a impedância aqui, um terminador aqui. Então o cabo faz isso aqui, ó. É um cabo coaxial. Certo? Aqui mais 8. Eu não teria como. Isso aqui tu pode fazer, por exemplo, rede sem fio. Isso ainda é possível. Fazer barramento de rede sem fio usando WDS, fazendo repetições. Não é usado, isso aqui pode ser usado. Mas em rede cabeada não tem sentido. Não tem sentido. Isso aqui é interessante a gente entender porque um hub, a gente vai ver depois, hub veterano. Não é switch, hoje não tem mais hub, certo? Tira a palavra hub. O pessoal ainda vende como hub. O pessoal vende qualquer coisa. O pessoal vai dizer qualquer coisa, vamos dizer que é popular.
existe hub mais. O Rafael já mostrou para vocês nos hubs, ele mostrou? Eu já mostrar para vocês, uns hubs 16 portas amorosas. Okay? Você vai ver que o hub, isso aí, tem porta em toda a volta dele. Pô, aquele ali é um estrelão, tá? Só tu ligar os cabos nele, tem que ligar os cabos assim. Né? Dentro dele, dentro do hub, a topologia física dele é estrela, física. Estou ligando todos os cabos dele. A lógica, o funcionamento é esse. Internamente no hub, é isso aqui que acontece. É esse o que vai acontecer aqui? Primeiro, se esse cara quer falar com esse e está conversando, esse cara está parado. É um meio físico só. Tá bom. O que seria nesse caso aqui? Esse cara está se comunicando com esse aqui não pode transmitir. Esse é o efeito de hub, na verdade. É isso aqui. E se por acaso esse cara está conversando, esse aqui tenta conversar também, vai acontecer colisão aqui. Senão você somar aqui, ninguém transmite. Num switch, na verdade, ele vai ter o chaveamento entre as portas só para eles se comunicar. Então essa chaveia com essa, e esse cara aqui também chaveia e conversa também. Então só isso aqui é uma baita diferença. Ah, qual é a diferença de hub e switch? Mas isso aí já era essa pergunta, mas tudo bem, vamos lá. 4 máquinas, se eu chaveio esse com esse aqui, ou seja, eu quero mandar um pacote para cá, tranquilo. Outro detalhe, switch trabalha full duplex, hub não. Nem tem como, né? Como é que esse cara aqui vai ser full duplex? Ou seja, transmitir ou receber. Eu só tenho uma transmissão ou só recepção aqui. É impossível. Hub full duplex, é impossível. Então, não tem como. Aí tu pega, por exemplo, a descrição do equipamento chamado hub, hoje, olha ali, full duplex. É um milagre lá na cabeça. Um milagre. Não tem como. Não. O nome real do negócio é hub switch. Que hub é um termo genérico de concentrador. Hub em inglês é concentrador geral, genérico. Switch que é um computador. Então ele é um concentrador comutador, um concentrador chaveador. O outro não, é um concentrador compartilhador. Ele compartilha. Compartilha o meio físico. Então, o desempenho vai ser sempre pior que o switch, sempre, toda a vida, tem como. Com 4 máquinas é um horror, com 3 é um horror. Não? O que mais tem aqui? Tem um barramento de anel. O que muda no anel? Eu faço aqui, ó. Viu esses caras? O barramento, ele é aberto. O anel, eu vou fechar isso aqui. Qual é o problema disso? Para chegar no 1, a partir do 3 aqui, quantos caminhos eu tenho? Eu posso sair por aqui, ou posso sair por aqui, para chegar no 1, é isso? Então eu vou ter que ter alguma forma de controlar isso aqui. Se eu não tiver, eu vou ter um problema sério aqui. Esse tipo de coisa aqui, pessoal, é um loop. E loop em rede não é nada bom. Depois vai ver por quê isso aqui. Mas eu vou ter que ter alguém aqui, ou algum mecanismo, e era o que existia na época. Eu tenho passando aqui, na verdade, um pacote que está com esse cara, é um token. Imagina uma ficha. O 4 é igual a ficha, ele transmite agora. Depois que ele transmite com um certo tempo, ele passa a ficha para 1. 1 transmite, passa para 2. Não tem nada para transmitir, passa para 3. E aí vai. Então tu regula quem pode mandar por esse token. Assim funcionava o token ring. Era o padrão da IBM para redes locais. E também já era no tempo. Monte enterrado. Tá? Tem o FDDI também, que é outro padrão que usa anel. Fora esse cara aí, tem o estrela ou árvore. Esse aqui não é usado. O que é o estrela ou árvore? É o que a gente faz uma rede hoje. O cara vai pegar um equipamento como um switch aqui. Quero estender minha rede. Eu só tenho 4 portas. Eu tenho 6 computadores ali. Tá, e agora? Vou puxar mais 4. Aí liguei minhas máquinas aqui.
puxo para cá. Uso uma porta aqui e vou indo. Aí eu uso 4 portas aqui, né? Tem pelo menos aqui com 96 portas, dependendo, tá? Mas mais comuns são 8, 16, 24 portas. Faço aqui uma extensão da minha estrela. Vou estendendo. Até quando isso? Até o infinito. Aí vou olhar no padrão lá, diz que tem que botar 4. Então faço a seguinte experiência. Se for no laboratório fazer isso aí, que eu fiz no laboratório. A gente tem bastante switch, né? Tem uns 10. O Cascata tem 10 ali. Funciona. Isso é um limite que existia, pessoal. Eu estou chamando o seguinte, alguns já devem ter lido isso aí. Ah, mas tem um limite de 4 repetições. Isso é na época, os equipamentos eram extremamente precários aqui em relação ao desempenho. E seria um baita atraso aqui. Agora vejam só, isso aqui é switch. Imaginem cascatear canto. Olha só, o nome disso aqui se chama cascateamento. Cascata mesmo. Tem sentido aqui, né? Switch não tem problema. Por que não tem problema? Esta máquina aqui, se comunicando com essa, o tráfego não passa para essas outras aqui de baixo. Não tem nada a ver. O switch é inteligente para saber o seguinte, então, esse cara está se comunicando com esse. Tá? Não tem que mudar para cá. Esse cara está se comunicando com esse aqui de baixo. Bom, eu vou ter um probleminha aqui, não vou ter? Eu só tenho um canal aqui. Eu só tenho uma porta aqui que liga os dois caras. Se eu começar a gerar tráfego daqui para baixo, eu vou ficar limitado nessa porta aqui, não é isso? Vamos imaginar isso aí. Cada porta dessa aqui tem capacidade de 1. Se eu fizer os 3 caras se comunicarem com esse aqui de baixo, eu vou ter 3 vezes 1, ou seja, 3 vezes mais a capacidade dessa porta. Entendeu essa lógica aqui? Olha só. Cada porta dessas aqui suporta 10 megabits. E essa aqui? Também. Digamos que o meu servidor, ou seja, onde estão os arquivos que os caras querem acessar, seja aqui embaixo. Aqui. O que vai acontecer? Todos os caras vão ir para baixo, não vão? A tendência é vir para baixo. Qual é o problema disso? Eu posso ter 30 megabits por segundo aqui, né? Potencialmente. Só para passar 10. E o resto? O resto fica enfileirado até ser perdido. E aí a aplicação do cara que está aqui vai ter que repetir o sinal para tirar aqui embaixo. Por isso que eu estou vendo os equipamentos que estão procurando aí, 24 portas a 100 megabits e 2 a gigabits. Ou, ao contrário, 24 portas funcionando a 1000 megabits por segundo e 2 a 10 gigabits por segundo. Para exatamente usar aqui. Se esse cara for 100, já melhor, né? Eu tenho aqui uma capacidade 10 vezes maior que qualquer uma porta dessa. Só que se esse equipamento aqui tiver, por exemplo, 16 portas, já me complica. Eu vou ter 15 vezes 10, potencialmente, vindo aqui para baixo. Então, vamos começar a cascatear para começar a ter Com certeza. Esses atrajamentos aqui são complicados. Aí vai aparecer o seguinte: o equipamento, o switch, tem a capacidade de ser empilhável. O que é empilhável? Aí muda de figura. Porque ao invés de fazer um cascateamento pela frente aqui, eu vou usar um cabo especial e ligar esses caras por trás. Ligando eles por trás, eu estou ligando a placa-mãe de um ao placa-mãe do outro, barramento direto. Então, essa velocidade aqui é 40 gigabits por segundo, mais que 15 mil de equipamento. Então, se torna transparente isso aqui. Mas qual é o problema de fazer isso? Esse cabinho aqui tem 50 centímetros, 1 metro. Então dá para resolver quando tu bota o switch em cima do outro. Por isso o empilhamento, né? É empilhado em cima do outro. Mas se eu boto um switch aqui e outro lá no passado, é isso aqui que eu tenho que fazer. Por isso as portas têm uma velocidade maior. São chamadas portas de empilhamento, portas de cascateamento, ou portas de uplink. Tem vários nomes aí. Aí já é outra história, né? A igreja aí pode juntar várias portas. Aí é outra coisa. Então veja assim, ó, estou na forma mais básica possível. Mas tem forma de sair daqui. Eu posso agrupar portas aqui e tornar um canal único de comunicação.
Porque é uma internet, é intershare. Bom, isso aí é posteriormente. Então vocês verem esses termos aqui, daqui a pouco, o que é isso? É isso aqui que eu estou falando. Okay? Todo switch é cascateável? Sim. Cascateável é tranquilo. Qualquer porcaria é essa. Botar um cabo na frente e vai embora. E empilhável? Não. Empilhável tem que ser uma interface que tem normalmente proprietária. Quanto é que custa um cabo desse? Depende do equipamento. Tem equipamento de 30 mil que o cabo custa 100. Tem equipamento de 1000 que o cabo custa 5 mil. Depende. Depende, tem vários preços, várias formas, tem qualquer maluquice nisso. Mas os cabos normalmente são caros. Mas veja, ele não é um cabo de rede, ele é um cabo especial. Um cabo com uma interface que você nunca viu na vida lá. Com certeza, um troço maluco. Cada fabricante tem o seu. A vantagem é essa. Tu torna ele um... Quero fazer um switch de 96 portas. Pô, cara, até existe. Só que eles são de módulos. Você tem que comprar um armário modular e botar os cabos. Então, pode pegar o seguinte, comprar 2 switches 48 e empilha eles. Vai ter 96. Vai ser transparente, vai ter 96. Não é cascateamento isso. Aí tu vê esse problema de limitação. Assim, que é o problema. Tu bota uma porta e passa todo o tráfego nela. Esse que é o ponto da história aí. O outro caso também que não é visto em rede cabeada é o full mesh. O que é o full mesh? Neste caso aqui seria o seguinte, ó. Esse liga no 2, no 3 e no 4. Esse liga no 4 no 3. Esse aqui liga no 2 e no 1. Dá para fazer isso aqui? Na prática? Olha essas máquinas de laboratório aqui. O que eu teria que fazer em cada um? Para ligar todo mundo aqui. Quantas máquinas tem aqui? Menos a minha, mais o número de máquinas tem aqui de interface de rede. Qual é a vantagem desse tipo de configuração aqui? Qual é a vantagem de configuração aqui? Cara, quantos caminhos tem para chegar numa máquina aqui? Só que quanto é que custa essa brincadeira? Sim, mas isso aí como é que liga na prática? Na prática tem que ser interface de rede somado no operador. Dessa máquina aqui, passa o cabo para essa, para essa, para essa, para essa. Sim, vai ter várias máquinas. Tem, deve ser chega. Mas o que na prática funciona isso aqui? O rede sem fio dá para fazer. O rede sem fio não tem limitação do meio fixo de passagem de cabo. Tu isola logicamente. Então tu pode conectar todos com todos. E aí tu consegue, por exemplo, cobrir uma cidade inteira fazendo caminhos alternativos. Qual é a vantagem disso? Exemplo. O 4 e o 2, vou pegar o caso aqui, o 2, para chegar no 4, ele tem que passar, no caso de barramento, por exemplo, teria que passar pelo 1 aqui, obrigatoriamente. Em anel, ele teria que passar no 3. Em full mesh, ele vem direto. Caiu 1, caiu o 3, vem direto. Entendeu? Sempre vai ter caminho. Isso é usado em que? Rede sem fio. Ah, não, mas não. Em rádios, tu liga um rádio no outro. Por exemplo, vai ligando um rádio no outro e com caminhos alternativos. Esse rádio aqui tem ligação com outros 3 rádios. E ele quer chegar num 4º rádio. Ele pode sair por aqui, por aqui, por aqui. Cai um, ele passa pelo outro. A gente vai interligando esses caras. Sem fio é barbada de fazer. É barbada por quê? Não tem que passar cabo. Aí dá para fazer. Isso aí é uma estrutura bastante usada aí. Tem recursos legais em rádio para fazer full mesh. Então, totalmente conectado. Aqui tem os exemplos, né, que a gente conversou. Então, aqui o exemplo ali do conector BNC, né? Então, é aqui que é a ligação. Isso aqui é um cabo coaxial. O de barramento. O de anel. Nesse caso aqui tem o exemplo de toque em ring, que existia um concentrador chamado MAU ali, que era o que passava o toque para fazer essa comunicação. Mas ele funcionava sem isso também. Aqui, esse hub, tem vários hubzinhos aqui. Olha só que beleza isso aqui. Imagina organizar um armário com isso aqui. Sem contar que a fonte também é externa ali. Daí isso funcionava com coaxial. Também. Porque o Ethernet, na verdade, como hub, usando o hub, tu usando o pato lançado, de onde surgiu o pato lançado, na verdade? Olha a moral do pato lançado. Ele é usado em telefonia. O categoria 5, que tem hoje de carro, ele é a evolução do categoria 3, que é usado em telefonia. O que são esses 4 pares? São 4 linhas. Tem
cabos com muito mais falhas, né? Isso era muito comum. Então o que os caras fizeram? Adaptaram esse cabeamento para usar a rede de dados. Foi adaptação. Antes disso, o que tinha? Cabo coaxial. E não era desse fino aqui, era um cabo grosso. Tinha um transceiver. Nossa, arcaico mesmo. A próxima evolução foi usar cabo coaxial. Sem hub. Então como é que eu faria para ligar todo esse laboratório aqui? Uma interface dessa com T. Essa aqui começa, então eu fecho aqui para fechar a impedância, para não estar aberto a rede aqui. E vou passando esse cabo, emendando, na verdade, toda a volta aqui. Isso era muito legal, porque é o seguinte, daqui a pouco ali é a marca de olhos, o cara bateu ali e tirou o conector. Aí esse encontra esse, ele parou. Aí você se encontra um lado, vem para o tá ali, a gente tem que salvar. Poxa, eu ia pegar certo daí. Se desligar esse computador também. Desligando não. Desligando não, porque na verdade é um T, não precisa estar alimentado. Ele passa direto, é um condutor, na verdade, né? Só um condutor único. Liga todo mundo aqui, um barramento mesmo. É mau contato, eu quero abrir, se tu abrir o circuito, na verdade, o que vai acontecer? Quando tu abre o circuito, a resistência é infinita. Não é isso? E o sinal não contato. Então termina ali. Só que daqui até aqui, tu ia mal porcamente, era um monte de problema, não conseguia chegar até ali. Então veja, a ideia disso aqui era não usar um hub, não tinha um concentrador. Por quê? Porque era caro. E outra, eu não usava, por exemplo, para trançado, usava o cabo coaxial. Quando se teve o advento do hub, vou dizer assim, os caras conseguiram colocar um par trançado, bem junto o negócio, o par trançado e hub, uma solução muito melhor. Se der um problema, tem que cuidar só dessa máquina aqui. E óbvio, tem que cuidar do hub funcionando, né? Óbvio. Mas a estrutura de barramento permaneceu a mesma. A ideia, a lógica é a mesma. Mesmo problema, mesmo desempenho, tudo igual. Só que eu tinha vantagem de usar para avançado. E em algum momento esses caras vieram também com conector para coaxial, para aproveitar o resto da rede. Então tu ligava todo mundo nesse saco de gato aqui. Diferença, desempenho. Cabo coaxial, tu vai no máximo a 10 megabits por segundo. Esse é o limite. No caso desse cara aqui, certo? Por exemplo, para trançado em hub, tem a 100 megabits? Tem 100 megabits, tem hub 100 megabits. Só tem probleminha. Tu ligou uma interface a 10, funciona a 10. Esses 10 mega é limitação física do cabo ou é da interface de rede? Na verdade, o 10 megabits é a temporização para identificar colisões. E também tem a extensão da rede. As duas coisas que resolvem esse problema aí. Tipo assim, o cara tem lá via cabo. Vai botar na internet. O cara não tinha 12 mega ali. Não, mas é outra história, né? É tecnologia. Você queria saber? Não, o cabo é o mesmo, a tecnologia é totalmente diferente. É que nem telefone. Eu trafego 64K no telefone padrão. Como é que eu boto uma DSL a 10 mega? Tá, não. Eu uso multiplexação, uso outras formas de codificação. Meio fisicamente. É que nem mesmo caso de fibra ótica. A fibra ótica vai a terabit, depende de como está usando nas pontas. O que vale é a ponta, entendeu? Óbvio, se eu pegar um cabo para trançado, categoria 5, e botar gigabit, vai ter um monte de perda. Por quê? Os pares não são isolados, são trançados da forma como tem que ser, vão interferir um no outro, vai ser um horror. Então nós vamos usar categoria 6, um 5E. Isso vai te limitar. Então tu não vai conseguir fazer. Cada vídeo tem que ser vermelhinho. Não, pode ser qualquer cor, tem que ser categoria 6. Por quê? Dependendo do que for, tem que ter blindagem nos conectores nas pontas. Depende. Esses padrões, pessoal, quando eles são lançados, vamos dizer assim, por exemplo, você tem uma ideia, o padrão gigabit internet, ou seja, 1000 megabits por segundo, ele foi lançado inicialmente, só funcionava em fibra ótica. Só em fibra ótica. A primeira versão do padrão para cabo para trançado só alcançava 25 metros. Um cabo 5E, só 25 metros. O que os caras fizeram? Foram aprimorando os cabos, hoje tu passa 100 metros, tranquilo? Tá, mas o gigabit, nós estávamos pensando na cara, eu até perguntei sobre ele. O cabo azul, até 50 metros, não consegue fazer funcionar em gigabit com computador normal? O cabo azul? Não, é cabo categoria. Categoria 5, 5E, 6. 5E funciona em gigabit. Mesmo com ponteiras comuns. Mesma coisa comum.
É que assim, ó, vai ser excelência. Se tu botar um equipamento de certificação de cabo, vai dizer que não está certificado. Porque ele vai identificar que existe, por exemplo, na ponta dele, tem interferência, certo? São os NECs, PECs, etc. Vai aparecer na ponta dele. Se botar um sinal aí, ele vai sair puro. Tudo bem, mas funciona. Por quê? Porque possivelmente a tua máquina não vai conseguir atingir o gigabit. Raramente acontece. Se pegar, por exemplo, notebooks, tudo bem com interface gigabit hoje, não é? Qualquer notebook novo tem. Nós vamos ver depois, vamos ver ferramentas aqui para testar, estressar a rede. Para estressar a rede. Vamos botar o cabo e estressar a rede aqui. No notebook consegue 400 megabits por segundo. Se botar no servidor, chega a 800, 900. Qual é a diferença? A diferença está na interface, no buffer da interface. Não é nem a qualidade do cabo. É a capacidade de ter interface. E muitos desses notebooks, a interface dele é USB. E os caras inventaram e embutiram ali. Porcaria. Mas notebook não é servidor, não vai botar ele para alto desempenho, não é isso que vai acontecer. Então tem uma série de limitações, não é só cabo. Né? Às vezes tem um problema da crimpagem, tudo bem, até funciona. Acende a luzinha, tá pink, sem peso, tudo bem. Mas quando tu estressa nele, vai te apresentar problema. Vai ser horrível? Não, não vai ser horrível. Né? Quando é que eu atingo numa rede a 100 megabits? Eu atingo 93 MB, 94 no máximo. Esse é o limite. Porque tem os cabeçalhos. Bom, a minha aplicação vai chegar a isso. Uma gigabit vai chegar a 900 alguma coisa. Isso assim, ó, o máximo possível. Precisa de tudo isso? Uma parte das pessoas não precisa, então nem dá bola. Às vezes é o problema da interface, então tem um monte de coisa que não vai atingir o máximo. Cabo é o principal deles, é a coisa mais simples de tratar. Então se vai trabalhar gigabit, hoje tem que botar a categoria 6. Até porque vai ser difícil encontrar a categoria 5E. Só que tu encontra, certo? Mas não é recomendável hoje fazer uma instalação de cabeamento com categoria 5E. Não tem lógica, cara. Cada negócio que tu bota lá bem feito, a gente incomoda mais. O 5E, na verdade, assim, ó, existe a categoria 5, que ele foi homologado para 100 megabits. O 5 é esse comum. É que assim, cara, a cor não interessa. Tá? Tem que olhar na descrição do cabo, onde diz ali se ele é categoria 5, 5E, 6, 6E, 7, tem isso tudo. Pode ser bom por cabo, então já tem que ver a especificação dele. Sim. Hoje, no mínimo, categoria 5E. No mínimo. Nem tem 5 mais. Não tem. Tá? E a diferença de valor de cabo, vocês estão procurando aí, vocês vão ver. É o dobro da categoria 6. É o dobro do valor. Por quê? Porque ele suporta uma frequência mais alta, tem menos perda, tem uma série de vantagens. Agora, se tu for botar um 6 para usar interface a 100 megabits, só que a vantagem é, daqui a pouco, para usar gigabit, é tranquilo. Só para a tua interface e deu uma bola. Então, volta aquele exemplo. Ó. Uma coisa é trocar as pontas, cara. Não é cabo que faz a diferença. Ele só complica. Agora, quem gera tráfego são as interfaces. Então, esses caras aí, se tu troca e bota outras, essa é a parte mais fácil, né? Troca essa máquina aqui e troca outra. Não, o meu cabo é cabo categoria 5. Já era. Aconteceu em várias empresas isso aí. Os caras falaram todo o cabeamento 5. As máquinas começaram a ver, sei lá, gigabit tem todas. Vamos ativar gigabit para ver como é que é. Não funciona. É um horror. É pior que antes. Por quê? Porque vai ser um monte de perdas. Esse é o motivo. Então, instalem hoje, se você estiver trabalhando com isso aí, ou orientando alguém, compre 5. Compre em 6, seja que tiver, né? Depende do tamanho do bolso do cara, olha. Mas o 6 hoje não é tão caro. Vale a pena investir. Certo? Bom, vou mostrar mais um pouquinho aqui para a gente terminar essa parte. Tipos de equipamentos, pessoal. Então, dois básicos, assim. Os que são passivos, ou seja, não possuem componentes eletrônicos ativos. Entram cabos, conectores, antenas. E equipamentos ativos. Então, possuem elementos eletrônicos ativos. Interface de rede, comutadores, roteadores, uma parte deles. Então, tem uma parte que é de infraestrutura e outra parte que é de dispositivos intermediários. Então, se divide bem assim. Em relação aos serviços, eu tenho os terminais, os hosts e os servidores. O que são os hosts? Esses caras aí, normalmente são os clientes, né? E os servidores são os caras que, na verdade, hospedam os serviços. Então, esses caras que vão fazer, na verdade, a comunicação do software, das aplicações, as trocas de arquivos, vão ser feitas entre eles. O resto tudo, na verdade, é para dar suporte a isso. A ideia é que as máquinas comuniquem.
software por software aqui, ótimo. Para mim chegar aqui, eu tenho que passar por uma série de uma infraestrutura, na verdade. Bom, equipamentos passivos então, pessoal. Tá? Aqui tem tipos de cabo, ó, categoria 5, terminação, conectores V35. Logo em seguida vocês vão ver roteadores. Então vocês vão ver esses cabos aqui. São cabos que tu conecta na interface do roteador, conecta em modems, conecta entre roteadores. Os patch panels. Chegaram a ver patch panels já? Isso sim. Então, para organização de cabeamento, para identificação. Pô, cabeamentos, já viram, né? Pô, o maior ciclo de vida de todos os componentes da rede. Então, invistam nisso, cara. Isso aí num projeto de uma rede. Pô, vamos pensar numa rede grande aí. Um servidor custa 5 mil reais, cara. Com 5 mil reais, tu faz, sei lá, 30, 40 pontos de rede. Aí tu compra uma baita máquina do cabeamento da porcaria. O que adianta? Invistam nisso aí. Parte elétrica, parte de infraestrutura, isso tem que estar redondo. Senão, é só problema. E você pode ter estrutura que for. O serviço for fantástico, sistema fantástico. Se não tiver rede elétrica, não adianta nada. E se tiver uma rede de dados física, parte dela física, horrorosa, mesma coisa. O serviço vai ficar indisponível, vai haver atrasos, vai haver problemas. Um negócio que era para estar resolvido. Então é muito comum isso acontecer. Os caras não cuidam disso. Principalmente em obra, em projetos. A última coisa que os caras vão ver é a parte de rede lógica. Última. O cara vê rede elétrica, vê telefonia, agora faz a rede lógica. Agora é isso. Porque não perguntasse antes. Agora eu vou ter que fazer um monte de gambiarra, passar coisa em fogo, etc. Se tivesse falado antes, tinha organizado. Ou pior, tu olha num projeto aqui, isso aqui é um laboratório. Aí tu olha no projeto, monta tudo isso aqui para um laboratório. Aí tu vai olhar depois, não, agora é um laboratório, acho que é 2 banheiros, agora vamos fazer. Tá, e onde é que é o laboratório? Onde é o banheiro? Aí, não tem rede elétrica, não tem nada, não, mas aí, vamos inaugurar amanhã. Por isso as coisas não são organizadas. Por isso que acontece esse problema. Tu poder ter a chance de fazer o negócio correto, e tu pode investir no que for. Então tem que ter uma série de conjunto de coisas, na verdade, para dar certo. Então, vamos parar por aqui, pessoal, a gente faz um intervalo. A gente volta aí, dando uma olhada na prática, certo?